Eu me chamo Alana. Obrigada pelo convite, primeiro. Boa noite para todo mundo, todos e todas. Eu vou falar um pouquinho, não sei, eu pensei o que faria um pouco de sentido nessa fala, que importe para a gente coletivamente. Enfim, vou puxar alguns fios que pode parecer meio caóticos, mas assim, eu acho que o primeiro tem a ver com Guattari, que é um pensador que eu gosto bastante. A gente tem trocado muitas leituras coletivas, um pouco essa ideia das 3 ecologias e tudo mais, porque eu acho que é um autor importante para a gente pensar esse momento e também essa relação do parque, por vários motivos, né? Mas o Guattari estava naquele momento muito mobilizado. Enfim, ele também viveu uma época de muito esgotamento, mas eu coloco o Guattari talvez numa zona mais do otimismo do que do pessimismo, porque ele vivia esse momento de esgotamento completo do Partido Comunista Francês, na época também, mas ele tinha muito uma sensação, e eu acho que ele viveu uma vida para isso, né, de que só era possível também fazer uma crítica real ao Partido Comunista, né, ao que era a esquerda francesa, na época em que ele viveu, se eles fossem capazes, enfim, de produzir o que ele chamou de territórios existenciais, né, de outras possibilidades de vida, outros modos de existência. Então, ele começa a militância dele dentro de uma organização trotskista, cujo objetivo era justamente entrar no Partido Comunista e fazer um entrismo, né, enfim, convencer os comunistas a saírem de lá, mas logo ele viu que aquilo não dava muito certo, que o que poderia dar certo mesmo era um projeto coletivo de práticas que fundasse, a partir de novas relações, um outro território existencial, né, que as pessoas poderiam lutar por um outro projeto de sociedade e tudo mais, poderiam se mobilizar na medida em que elas experimentassem o que é, de fato, produzir e serem produzidas a partir dessas outras relações da prática. Então, um pouco vou falar inspirado no próprio Guattari, mas também em outros saberes. Estava falando com o Jean que essa virou a minha obsessão contínua e permanente, que é um pouco que eu acho que o Sidney falou, e eu queria retomar, um momento que ele falou que a gente precisa entender o que é essa cidade moderna e a gente precisa lutar contra ela, né? E eu acho que esse projeto de modernidade tem a ver com muitas coisas, mas também tem a ver com a derrota de vários saberes não modernos, né? Ou de saberes que lutaram contra essa modernidade. E, nesse sentido, eu tenho pensado muito a partir do feminismo, mas também a partir das bruxas, enfim, que lutaram contra o capitalismo, contra essa cidade moderna, contra um modo de vida moderno, e que foram queimadas num dos maiores massacres da história do mundo, mas que não se coloca como tal, né? As bruxas sempre estão nesse lugar meio místico, quando a gente fala de bruxas, alguma coisa meio... que tinha, óbvio, também uma ideia de espiritualidade, mas não só isso, né? As bruxas, as mulheres consideradas bruxas, elas organizaram um dos principais processos de resistência contra as cidades modernas. Então, eu acho que voltar a ela também é um pouco a gente entender o que seriam essas nossas possibilidades de fuga. E daí eu queria falar 4 pontos interessantes, porque eu acho que o Parque Augusta, de fato, ele é um espaço muito privilegiado da cidade. E, ultimamente, enfim, há quase 2 anos, eu tenho feito uma pesquisa, mas também lutado com o MTST, nas periferias de São Paulo. Então, também eu falo a partir de um outro lugar da cidade, né, que é o avesso da cidade, talvez a cidade real, que é a cidade da periferia, e as ocupações que a gente consegue produzir na periferia, que, para mim, também são territórios existenciais e dizem muita coisa para a gente sobre essa cidade de mercadoria, enfim. E o primeiro ponto, que é um pouco a gente pensar como a gente se relaciona, desde o Parque Augusta, com o processo de gentrificação. Eu acho que esse é um problema fundamental que está colocado para a gente pensar junto. E tem a ver com isso de que a nova reprodução do capital, na verdade, ela se transforma completamente
Não, a gente não tem mais aquela cidade fordista das fábricas, né? Mas esse novo modo de disciplina do capital, que não é mais o assalariamento, né? Que não é mais o corpo fabril, mas é o corpo da dívida, é o corpo endividado, né? É a situação permanente de dívida que agora configura uma nova disciplina do capital. Mas não só isso, né? Na cidade, ele se atualiza de maneira muito forte a partir da extração de valor da terra urbana, o que torna um pouco... E a consequência disso é esse processo de valorização das terras urbanas mais centrais e um novo ciclo de expulsões, de despejos, né, dos pobres na cidade. O que, enfim, várias feministas vêm chamando de um novo ciclo de acumulação primitiva do capital, né? Então, se naquela época das bruxas, né, os cercamentos, os enclosures estavam representando ali esse processo de despejo, de expulsão das pessoas dos seus modos de vida, né, agora o aluguel. O aluguel é um novo cercamento, né, o que faz as pessoas estarem sendo sempre circulando, sempre despejadas, sem a possibilidade de conseguir permanecer. Então, esse primeiro ponto da gentrificação é importante, porque, enfim, o Parque Augusta está no centro, meio que no olho do furacão disso. Mas o que essa nova economia da dívida e do despejo ela produz, do ponto de vista do corpo, e daí isso é um saber das bruxas também, porque elas estavam pensando muito a partir do corpo, o que isso produz é um corpo paralisado. Né? É um corpo que não pode circular, mas também não pode permanecer. É um corpo que, todo mês, enfim, é acometido pelo problema da dívida permanente do aluguel, né? E pelo seu não lugar completo na cidade. Então, o corpo endividado é um corpo paralisado. Então, retomar o problema do corpo, para mim, é importante, porque é a partir dele que a gente consegue se reconstituir também um pouco para enfrentar o que é esse novo sistema de reprodução do capital. Ou seja, a gente precisa olhar para o corpo e cuidar do corpo, né? Como a gente consegue reconstruir um corpo que tem a potência de se mover, mas também de permanecer. E o que as bruxas faziam muito nas suas fogueiras, naquele momento de espoliação intensa, era, às vezes, só reunir as pessoas para que elas se olhassem, para que elas conversassem, para que elas conhecessem um pouco o sofrimento um dos outros, porque isso é uma das características também da nova acumulação primitiva, que a gente acha que só a gente sofre, né? Que a gente acha que os nossos problemas eles são solitários, e o que a gente produz em relação ao outro é só o medo, é um medo constante do outro, né? E o higienismo, e essa cidade limpa, e essa cidade que o tempo todo quer limpar os pobres, e aqueles que produzem o medo é um pouco o reflexo disso. Então, eu acho que o Parque Augusta ele pode ser um território existencial no modelo do Guattari, mas também que seja um território bruxo, no sentido de que ali a gente pensa o corpo fundamentalmente e a gente pensa possibilidades coletivas de restituir um corpo coletivo que possa fazer frente, né, que possa pensar o que é resistência diante de um mundo, de uma cidade da dívida que paralisa os nossos corpos. Essa é a primeira coisa. Mas a segunda coisa que eu acho importante é que a gente precisa pensar essas possibilidades justamente a partir da experiência daqueles que hoje são considerados pelo esse capital rentista como aqueles que desvalorizam a nossa cidade. Né? Então, a gente precisa pensar o problema do valor, né, a partir do lugar daqueles que o capital rentista está querendo expulsar, está querendo apagar. Então, tem aí um tipo de conhecimento muito interessante, que eu acho que o parque pode ser um imã e um lugar de encontro, que é pensar o que é a resistência a partir daqueles que justamente são considerados desvalorizados para o capital rentista. Ou seja, tem um lugar aí nevrágico de resistência. Que justamente são os sem-teto, os moradores de rua, o fluxo, né? As mulheres prostitutas da Augusta. São todos esses personagens, esses elementos que esse capital rentista quer apagar. E se quer apagar é porque tem algo ali, tem algo de potente, que é óbvio que não é uma romantização, e o Guattari falava muito isso, que não vamos romantizar o esquizo, né? Mas tem algo ali, tem linhas de fugas, né, que podem apontar para a gente lugares interessantes. Então, esse laboratório de pensamento contra a gentrificação, ele tem que conter necessariamente esses elementos, esses personagens que o capital rentista, né, enfim, que a cidade do Dória, que essa nova reprodução do capitalismo quer apagar a qualquer custo, né? Então, é um laboratório que precisa conter esses personagens, enfim, para a gente pensar produções a partir desses lugares.
Um terceiro elemento também que eu estava pensando é que, enfim, de experiências concretas, na Espanha está acontecendo agora uma coisa super interessante que eles têm chamado de sindicalismo da cidade, ou sindicalismo social. O que significa isso? Eles também pensando esse problema da reprodução desse novo capital rentista na cidade, a partir também da constatação de que essa relação capital-trabalho, né, patrão-trabalhador, enfim, dentro do regime assalariado, esse mundo está um pouco ruindo, ou ele está se enfraquecendo, a gente precisa pensar quais são as novas oposições, vamos dizer assim, né, as novas relações de classe se atualizam de que forma na cidade. Se atualizam de várias formas, né? Assim, tem a atualização mais drástica e mais violenta, justamente com esses personagens que querem ser apagados a qualquer custo, sem falar do corpo negro também, enfim, que é um lugar super importante de apagamento, mas também se atualiza a partir dessa relação proprietário-locatário. Então, o que esse pessoal da Espanha está tentando fazer, e o Parque Augusta poderia também ser um laboratório de pensar o que seria um novo sindicalismo da cidade, ou seja, né, como a gente reorganiza e pensa a luta de classes na cidade a partir dessas novas configurações, é um pouco pensando a partir dessa nova relação de embate e de combate entre proprietário e locatário. Então, é um pouco a gente pensar como a gente combate as consequências do processo de gentrificação na cidade a partir de uma organização dos locatários. Então, a Espanha hoje começou a emergir esse processo em Madrid, principalmente, e eles estão fazendo grandes assembleias na cidade, enormes assembleias na cidade, de pessoas que são atingidas cotidianamente pelo preço crescente dos aluguéis, né? Então, o que eles estão demandando, dentre outras coisas, é um processo de regulamentação do preço dos aluguéis, né, enfim, da especulação imobiliária na cidade. Então, estão atacando o coração desse problema também. Então, pensar formas de organização social para a gente pensar isso, eu acho que também seria um espaço interessante que o Parque Augusta poderia promover, né, poderia ativar. E um último, para finalizar, um último elemento, voltando para as bruxas, encerrando com elas, é pensar também que essa nova forma de reprodução do capital ela joga um peso muito maior para as mulheres, porque, a partir do momento, né, que esse capitalismo vai esgarçando os tecidos sociais, né, ele vai esgarçando as nossas relações de vizinhança, de troca, de compartilhamento coletivo, etc., né, enfim, acaba completamente com o que era público, o que já foi público, como a saúde pública, a educação pública, etc. Ou seja, quem arca com as consequências mais imediatas disso são as mulheres. São as mulheres que cuidam, né? São as mulheres que cuidam dos doentes, são as mulheres que cuidam das crianças, são as mulheres que cuidam para tudo permanecer de pé, né? São as mulheres que cuidam para esse mundo despedaçado continuar seguindo no cotidiano, né? Então, ou seja, é pensar o mundo da reprodução. E, nesse sentido, eu acho hoje super revolucionário se a gente pensa o problema da reprodução da vida, que é um problema doméstico, que é um problema também apagado, né? Se a gente extrapola a reprodução do espaço doméstico e coloca ela no espaço público. Isso é o que fez várias ocupações, né, dos secundaristas, enfim, processo de ocupação das praças na Primavera Árabe, na Espanha também. É um pouco a greve 17, exatamente. E a Comuna também teve muito isso, né? Que é um pouco reatualizar essas relações domésticas que são só femininas, colocar elas no espaço público, né? Colocar elas para a cidade, para a gente tirar ela do apagamento da casa e colocar ela na rua. Nesse sentido, eu penso que seria também uma experiência incrível se a gente conseguisse, nesse espaço, também pensar o que seria uma cozinha coletiva permanente. Né, um espaço em que a gente pudesse pensar a partir de doação de alimentos, a partir de uma mobilização da vizinhança e conseguisse fazer uma cozinha funcionando todos os dias. E a cozinha ela é mágica, né, porque a cozinha ela não só produz alimentos, né, o que é óbvio, mas ela produz relações fortes, né, ela produz relações de cura, ela produz um espaço de compartilhamento que é muito íntimo, mas também que pode ser um espaço muito interessante para a gente pensar essas outras possibilidades de vida, né? Essas outras possibilidades de mundo. É isso. Obrigada.